Light Leve, a mais pura, a mais fundamental. A infantaria leve é o tipo de soldado mais clássico que já existiu na Terra. É o soldado desembarcado, o guerreiro a pé, o homem que avança e combate com nada além das botas sobre o chão e da própria vontade de ferro. Armado com fuzis, metralhadoras e granadas, sua verdadeira força não está apenas no armamento, mas em algo ainda mais valioso: sua versatilidade. Porque a infantaria leve pode operar onde nenhuma outra força consegue acompanhá-la. Em florestas densas e impenetráveis, em montanhas que tocam as nuvens, em labirintos urbanos onde os veículos não conseguem entrar. E talvez seja a mais vulnerável em um campo de batalha aberto, mas é absolutamente essencial para tomar terreno, limpá-lo e mantê-lo. Esta é a espinha dorsal de todos os exércitos do mundo. Motorized. A infantaria motorizada pega esse mesmo guerreiro a pé e lhe dá algo fundamental: velocidade de deslocamento. Transportada até o combate em veículos sobre rodas, como caminhões ou veículos leves blindados como o Humvee ou o JLTV, essa infantaria ganha uma enorme mobilidade estratégica. Ela pode se mover rapidamente por grandes distâncias em estradas, chegando à batalha muito antes do que suas pernas jamais permitiriam. No entanto, existe um limite muito claro. Seus veículos não foram projetados para o combate direto. Quando o fogo começa, os soldados desembarcam e lutam a pé. Os veículos são, essencialmente, táxis de batalha. Seu único trabalho é levá-los até onde o inferno começa. Wheeled Mechanized. A infantaria mecanizada sobre rodas é a força de peso médio do campo de batalha moderno. Esses soldados são transportados e apoiados por veículos blindados sobre rodas, como o Striker americano, que lhes dão significativamente mais proteção e poder de fogo do que a infantaria motorizada, sem perder a velocidade e a facilidade de deslocamento das forças leves. Essa é a sua grande vantagem: velocidade estratégica. Embora não tenham a blindagem dos veículos de lagartas, esses blindados sobre rodas são consideravelmente mais rápidos em estradas, permitindo que essa força seja projetada a grandes distâncias em muito menos tempo do que as forças pesadas. Aí eles são a ponte perfeita entre a lentidão blindada das forças sobre lagartas e a vulnerabilidade da infantaria leve. Mechanized. A infantaria mecanizada representa um salto fundamental em capacidade de combate. Esses soldados são transportados e combatem a partir de veículos de combate de infantaria sobre lagartas, fortemente armados, conhecidos como IF Vento, como o M2 Bradley americano. E aqui está a diferença crucial. Um IFV não é um simples transporte. É um veículo de combate plenamente capaz por si só, armado com canhões automáticos e mísseis antitanque. Isso permite que a infantaria combata diretamente de dentro do veículo, ou então desembarque e lute ao lado dele, com o IF-5 oferecendo apoio de fogo devastador. Essa capacidade dupla faz da infantaria mecanizada um componente central do combate moderno de armas combinadas. E Armored. A infantaria blindada é a mais pesada de todas. Ela foi concebida para uma missão definitiva: combater como parceira totalmente integrada dos carros de combate principais. Enquanto a infantaria mecanizada luta a partir de seus veículos, a infantaria blindada é treinada para combater junto aos tanques em assaltos de armas combinadas a curta distância, nos cenários mais violentos e exigentes do campo de batalha. Seus veículos de combate de infantaria são plataformas sobre lagartas com blindagem pesada, capazes de acompanhar o ritmo dos tanques em qualquer tipo de terreno. Sua missão é tão clara quanto crítica: proteger os tanques das equipes inimigas de armas antitanque e limpar os objetivos que os próprios tanques não conseguem neutralizar sozinhos. Airborne aerotransportada. Um paraquedista não chega em veículo. E não chega por estrada. Ele vem do céu. É um soldado treinado para ser inserido em combate por meio de paraquedas, uma força de entrada forçada, capaz de executar um salto tático em massa para tomar um objetivo-chave, como um aeródromo, muito atrás das linhas inimigas. É uma missão de alto risco e alta recompensa, que exige disciplina e coragem extraordinárias. A 82ª Divisão.
aerotransportada do Exército dos Estados Unidos, é o exemplo mais célebre desse tipo de infantaria leve no mundo moderno. Air Assault. O soldado de assalto aéreo não salta de aviões. Ele chega de helicóptero. É um especialista em operações aeromóveis por helicóptero. Enquanto o paraquedista depende do salto, a missão do soldado de assalto aéreo é executar assaltos em grande escala utilizando uma enorme frota de helicópteros. E isso lhe dá uma velocidade e um fator surpresa extraordinários no campo de batalha, permitindo ultrapassar as defesas da linha de frente e atingir diretamente os pontos fracos do inimigo. Eles são treinados para se inserir por pouso, rapel e outras técnicas de assalto aéreo, de acordo com a missão e com o terreno. A 101ª Divisão Aerotransportada do Exército dos Estados Unidos é a principal força de assalto aéreo do mundo. Mountain, a infantaria de montanha, opera onde o próprio terreno se transforma no inimigo mais perigoso. São soldados altamente especializados e montanhistas experientes, capazes de combater e sobreviver nos ambientes mais extremos de altitude e frio. Utilizam equipamentos especializados para escalada e esqui, e seu treinamento é focado em operar em terrenos acidentados que são simplesmente inacessíveis às forças convencionais. Onde outros exércitos veem um obstáculo intransponível, a infantaria de montanha enxerga seu campo de batalha natural. Arctic. A infantaria ártica leva a especialização ao extremo absoluto. São mestres da sobrevivência e do combate na neve, no gelo e em temperaturas abaixo de zero, que fazem o corpo humano simplesmente querer desistir. Treinados em sobrevivência no Ártico, utilizam equipamentos especializados como esquis e veículos para neve para se mover por paisagens que desafiam toda lógica. Sua missão é assegurar e controlar as regiões polares, áreas de valor estratégico vital no tabuleiro geopolítico moderno. A 11ª Divisão Aerotransportada do Exército dos Estados Unidos, desdobrada no Alasca, e é um exemplo atual e proeminente de uma força treinada para operações árticas, de frio extremo, montanhosas e de alta latitude. Jungle à selva, um dos ambientes de combate mais brutais e exigentes que existem na Terra. A infantaria de selva é especialista nesse inferno verde e sufocante. Treinada para navegar e sobreviver em calor extremo e umidade esmagadora, ela domina o combate a curta distância em um ambiente onde a visibilidade pode cair para apenas alguns metros. A guerra na selva neutraliza muitas das vantagens tecnológicas modernas. Aqui, o que importa acima de tudo é a habilidade, a resistência e a mentalidade do soldado individual. O Centro de Instrução de Guerra na Selva do Brasil é reconhecido mundialmente como uma referência de excelência nessa disciplina. Desert. O deserto não perdoa. A infantaria de deserto é especialista em sobreviver e combater nos ambientes mais áridos e expostos do planeta. Seu treinamento é centrado nos desafios únicos da guerra no deserto: calor extremo, escassez de água e vastos territórios abertos que oferecem pouquíssima cobertura. São mestres da navegação no deserto, da manutenção de veículos em condições de areia e poeira e de táticas que maximizam o uso da camuflagem e da óptica de longo alcance. Embora muitos exércitos modernos treinem para o combate no deserto, forças como a Legião Árabe da Jordânia e a Legião Estrangeira Francesa têm uma reputação histórica consolidada como combatentes de elite nesse ambiente. Urban. A cidade é o campo de batalha mais complexo que existe. Embora toda a infantaria receba treinamento básico para combate urbano, aí algumas unidades são especificamente organizadas e equipadas como especialistas em guerra urbana. Sua missão é combater no ambiente tridimensional e brutal das cidades modernas, prédio por prédio, cômodo por cômodo, corredor por corredor. São especialistas em limpeza de ambientes, combate subterrâneo em esgotos e sistemas de metrô, e no uso de ferramentas especializadas de arrombamento para superar obstáculos. Esse papel costuma recair sobre pioneiros de assalto ou engenheiros de combate integrados diretamente com a infantaria para vencer os labirintos que as cidades apresentam. Naval. A infantaria naval é uma categoria ampla para tropas terrestres que fazem parte do serviço naval de uma nação.
Sua missão principal é conduzir operações em ambientes costeiros, fluviais e litorâneos. Isso pode incluir desde a segurança de bases e navios navais até a execução de incursões anfíbias de pequena escala. A infantaria naval russa, com seus característicos uniformes pretos e seu apelido de Morte Negra, é um dos exemplos mais conhecidos e temidos no mundo. É importante distinguir: nem toda a infantaria naval é organizada para invasões em larga escala no estilo dos Marines dos Estados Unidos. Marine ou Marine é o especialista definitivo em guerra anfíbia. Em essência, é um guerreiro terrestre de base marítima, treinado para lançar assaltos em grande escala a partir do mar. Mas a missão da infantaria marine vai muito além do assalto clássico a uma praia. Seu propósito é combater como parte de uma força naval expedicionária capaz de conduzir operações anfíbias e tomar terreno litorâneo estratégico e projetar poder do mar para a terra. O Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos é o exemplo mais conhecido do mundo, operando como uma força de armas combinadas com sua própria infantaria, artilharia, aviação e logística, embora nos últimos anos tenha aberto mão de sua força de tanques. Rangers, os Rangers, o nível mais alto da infantaria de elite. Eles não são um tipo diferente de infantaria, são uma versão superior dela. Enquanto a infantaria padrão mantém e sustenta a linha, a missão dos Rangers é executar incursões diretas em grande escala. Isso inclui a tomada de aeródromos, a captura ou eliminação de alvos de alto valor e a condução de operações complexas nas profundezas do território inimigo. Eles são os mestres absolutos do trabalho central da infantaria: fechar a distância com o inimigo e destruí-lo. O 75º Regimento Ranger do Exército dos Estados Unidos é a principal força de incursão de ação direta do exército americano e o exemplo moderno mais célebre desse tipo de infantaria leve de elite. Obrigado por assistir ao vídeo. Existe algum tipo de infantaria que você acha que deveria estar nesta lista? Deixe sua opinião nos comentários. E lembre-se de deixar o like e se inscrever no canal se você gostou do vídeo.